Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, tá chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre branding, onde eu tô sempre trazendo os principais conceitos e os principais pontos dentro dessa área que é tão importante no marketing, que é a área de desenvolvimento e gestão de marcas. Hoje a gente responde a seguinte pergunta: o quanto a cultura interna de uma empresa gera impacto nesse processo de construção de marca? Fica comigo que você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. A pergunta é o quanto a cultura interna, a cultura organizacional de uma empresa influencia nesse processo de construção de marca. E eu posso assegurar para vocês que influencia e influencia bastante. Mas primeiro de tudo, vamos entender o que é essa cultura interna. Quando a gente fala de cultura interna, o que a gente está querendo dizer com isso? Normalmente, quando a gente está pensando em uma estratégia de branding, uma estratégia de construção ou manutenção de uma marca, eu tendo a pensar em aspectos muito mais externos, como eu vou impactar o público, como eu vou me comunicar com ele, que tipo de foco eu vou dar nessa comunicação. Mas os aspectos internos de uma empresa são extremamente importantes para que eu obtenha os bons resultados no ambiente externo, do lado de fora da empresa. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o que é cultura interna. Eu separei uma definição aqui. Cultura organizacional ou cultura interna é um conjunto de elementos, crenças, valores e normas que influenciam o clima e o trabalho de uma empresa. Essa cultura é importante para as organizações por guiar e alinhar os comportamentos dos funcionários no ambiente de trabalho. E eu vou além, não guia só o comportamento, guia todo o processo de tomada de decisão de uma empresa. Afinal de contas, as decisões são tomadas o tempo todo, levando em conta o quê? A perspectiva que aquela empresa tem e o que ela coloca em primeiro plano. Em qualquer processo decisório, algumas escolhas difíceis sempre são feitas. E o que faz que uma escolha seja a escolha e a outra seja deixada para lá? É justamente o que a empresa valoriza. E isso está muito conectado a essa perspectiva da cultura organizacional. Em outros vídeos que eu já gravei por aqui, nessa série sobre branding, a gente falou muito sobre construção de marca, sobre o que é uma marca. E um ponto que já ficou muito claro para quem vem acompanhando todas essas publicações é que a marca ela se traduz numa entrega de valor para aquele público. Ou seja, a marca como conjunto de associações, como conjunto de significados, ela é também uma promessa de entrega a nível funcional, a nível técnico, a nível mais abstrato, no campo das subjetividades. A marca é essa promessa de entrega de maior valor. E por isso, determinadas marcas vão ter a facilidade de até cobrar um pouco mais caro por aquilo que elas vendem, porque no entendimento do público, no entendimento do consumidor, aquela oferta ali é capaz, de fato, de entregar mais valor do que as demais. E é por isso que ele vai topar a troca, ele vai topar pagar um pouco mais por aquela marca. Então vejam que o valor de fato de uma marca está diretamente conectado à sua capacidade de entrega, não à capacidade de promessa, porque prometer todas as marcas prometem, mas está ligada a essa capacidade de entrega, o quanto aquela empresa, o quanto aquele profissional, o quanto aquele produto ou aquele serviço são capazes de entregar e capazes de gerar maior valor, de solucionar os problemas que aquele público ou que aquele cliente possuem. É disso que nasce a percepção de valor de uma marca. A gente tem um vídeo onde eu falo sobre o papel da comunicação, a influência da comunicação no processo de construção de marca, justamente para desmistificar esse lado. Vou deixar o link aqui na descrição, porque é muito comum, né, que as pessoas pensem sempre a marca como uma construção externa à empresa, algo que a empresa constrói a partir apenas dos seus esforços de comunicação, e isso é um grande erro, um grande equívoco. A marca é construída nesse processo de entrega de valor. E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Se a marca depende dessa entrega de valor,
Significa dizer que a construção de marca depende da capacidade da empresa demonstrada nos inúmeros momentos em que essa empresa, em todas as suas dimensões, em todos os seus níveis, dialoga de alguma maneira com o mundo externo, com a dimensão externa a ela. Cada vez que algum perfil de público, cada vez que alguma pessoa, instituição ou qualquer um tem contato com aquela empresa, o nível desse diálogo, a maneira, o proceder desse diálogo vai ser um elemento chave para eu perceber que tipo de marca está sendo construída, que percepção, que valor eu estou gerando a partir dessa interação, a partir desse diálogo. Agora a gente volta para a cultura interna. Se eu disse para vocês que cultura organizacional ou cultura interna é justamente esse conjunto de crenças, de valores, de normas, de políticas que vão nortear o comportamento da equipe, de todos os funcionários, e vão também dar o direcionamento para toda e qualquer tomada de decisão que acontece dentro daquela companhia. Isso significa dizer que se eu tenho uma cultura interna que traz determinados valores, isso vai se refletir sempre no comportamento da empresa. Pode, Bruno, uma empresa que internamente não respeita seus clientes, não tem o melhor apreço pelos seus clientes, ou então vê os clientes apenas como números, como cifras, pode ela desenvolver um bom relacionamento com esse público? Na maioria das vezes não. Por mais que se treine, por mais que se oriente os funcionários para que eles tenham uma determinada postura, esse fingimento tem um limite. É óbvio que nesse processo de entrega, e aí eu não estou falando de um único processo, mas imagina uma empresa de grande porte, que o dia inteiro são milhares ou milhões de interações acontecendo nos mais variados campos. É a interação que o consumidor tem num canal de venda, quando ele vai acessar aquele produto, é a interação que ele tem com o representante da marca, é a interação que ele tem a partir do momento que ele é impactado pela publicidade, é a interação que ele tem via plataformas digitais, mas nessas infinitas interações, alguma coisa vai escapar. A empresa não vai conseguir fingir o tempo todo. E vai acabar ficando muito claro que tipo de valores ou que tipo de elementos norteiam as decisões dessa empresa. Então é muito fácil você saber se uma empresa valoriza ou não o contato com os consumidores. Basta você ligar, tentar contato com ela e ver como você é tratado. Não tem nada a ver com a publicidade que se faz daquela marca ou aquilo que as empresas prometem. Veja a publicidade dos bancos, são todas maravilhosas. O banco é sempre o seu melhor amigo. Agora, se você precisar dele para alguma coisa ou tiver que lidar com ele, como é que é esse diálogo? Como isso acontece? Como essa interação segue? E aí você vai ver, de fato, qual é a política daquela empresa em relação a você e em relação a outros consumidores ou em relação a um contexto ou assunto específico. Portanto, é sim muito importante para o processo de construção de marca que eu tenha uma cultura interna positiva, que seja uma cultura interna. Eu não gosto de usar o termo forte, porque eu posso ter culturas internas extremamente fortes, extremamente bem constituídas, mas que ainda assim são direcionadas para um lado equivocado. Eu posso ter uma cultura interna muito bem constituída, mas que é uma cultura de desrespeito ao consumidor, que é uma cultura de venda a todo custo, que é uma cultura de lucratividade, doa a quem doer. Então, eu não gosto, por conta disso, de usar o termo de uma cultura interna forte. Mas vamos falar de uma outra maneira, uma cultura interna positiva, que vá sim dar base para esse processo de construção de marca verdadeiramente acontecer. Um outro exemplo que a gente pode dar é assim, imagina uma empresa que desrespeita, maltrata, é antiética, às vezes até imoral com seus funcionários, eu conheço várias. Imagina esse tipo de empresa. Você tem ali determinados valores estabelecidos, né? Não existe empresa sem cultura. Toda empresa tem uma cultura, porque de alguma maneira as ideias se acomodam ali dentro daquele ambiente. Pode ser uma cultura positiva, pode ser uma cultura extremamente negativa, pode ser uma cultura até caótica, mas eu tenho sempre alguma cultura formada. Então uma empresa que desrespeita a sua equipe, que não valoriza seus funcionários, onde existe um clima sempre negativo, um clima pesado de animosidade, essa empresa vai conseguir entregar algo de excelência? É improvável. E aí eu dou mais um elemento para consolidar essa ideia junto com vocês. Além da cultura interna
influenciar fortemente o comportamento e o nível de engajamento que essas pessoas vão ter nesse processo de diálogo e interação com os consumidores, há um outro ponto também, porque toda empresa é feita de pessoas, processos e os recursos que existem ali para que as coisas aconteçam. Os processos são extremamente importantes nessa empreitada para a gente construir uma marca de valor. Bruno, o que é um processo? Processo é a maneira que você tem para executar alguma coisa. E dentro das empresas, ou quase tudo que se existe de tarefa, obedece a algum tipo de processo. Quando a cultura interna ela é prejudicial ou os valores são equivocados, então, por exemplo, uma empresa que não respeita os seus clientes, que vai tomar decisões que vão contra o interesse dos clientes, porque ela quer ser mais lucrativa, ela quer melhorar a performance a todo custo, ela quer vender mais, mesmo que para isso ela use de artifícios escusos para atingir tal objetivo, isso vai estar refletido nos seus processos. Os processos de uma empresa, os processos, a maneira como ela lida com determinadas situações, a maneira como ela conduz determinadas tarefas, são um indicador muito claro, muito evidente de como aquela cultura funciona internamente. E aí vem o meu ponto. Se uma empresa possui processos que são extremamente burocráticos, morosos, redundantes, intencionalmente difíceis para fazer com que você, de repente, desista daquela solicitação, ou se fica claro que outros fatores são colocados em primeiro plano e você, enquanto consumidor, ou o teu problema, a tua questão, está lá em último lugar, isso não deixa nenhuma dúvida de como aquela empresa funciona internamente. Porque se aquilo está vazando, se aquilo está transbordando na ponta, quer dizer, no momento que a empresa está interagindo com você e ainda assim aquilo está transbordando, imagina o quanto o cenário não é ruim internamente. E aí vem a questão desse vídeo. Se uma marca de valor depende da capacidade que uma empresa tem de entregar tal valor para o mercado, para o seu público, para os seus consumidores, e essa entrega de valor depende, do nível de interação e de diálogo que o mundo exterior vai ter com essa empresa nas suas mais diferentes camadas, nos seus mais diferentes canais, nos seus inúmeros, quase infinitos pontos de contato. E 2, essa interação também depende da maneira como esses processos estão desenhados, porque já é um indicador muito claro do que essa empresa coloca em primeiro plano, do que ela realmente valoriza. Se eu tenho uma cultura interna muito ruim, eu certamente vou acabar explicitando isso para o ambiente externo, para as pessoas que entram em contato com a minha companhia ou que precisam ter qualquer nível de diálogo, qualquer nível de interação com a minha empresa. É por isso que o processo de construção de marca ele está intimamente ligado à questão da cultura organizacional. A gente pode citar vários exemplos, a gente pode citar inúmeras grandes empresas que possuem de fato uma marca muito forte, mas isso está exatamente alinhado com a sua capacidade de entregar aquele valor, não ficar só na promessa da marca, e por consequência essa capacidade de entrega depende de uma cultura organizacional muito bem alinhada. Não perfeita, porque não existe empresa perfeita. Lembra que uma empresa é sempre um conjunto de pessoas, trabalhando ali, pelo menos em tese, em nome de um objetivo comum. Então não existe ambiente perfeito, não existe empresa perfeita, mas com toda certeza, empresas com uma cultura organizacional mais positiva e mais bem constituída, elas têm muito maior chance de desenvolver uma marca também forte. A gente certamente pode ter exceções a essa regra, é claro que as exceções sempre vão existir, mas no geral, se a gente pegar empresas com esse tipo de perfil, você vai ver que a marca também consegue ser uma marca que se projeta muito mais, que tem resultados melhores e é uma marca de maior valor constituído. Antes da gente terminar, só como dica final, existem inúmeros livros falando sobre cultura corporativa, cultura organizacional, a importância da cultura para o resultado que uma organização é capaz de gerar, mas um livro recente que eu li no ano passado e de uma empresa que está aí na crista da onda é esse aqui, ó, A Regra é Não Ter Regras. O título é péssimo, né? Mas é um livro que fala da cultura interna da Netflix.
e mostra como eles têm elementos fortes ali, crenças, valores e códigos de conduta que ajudam a nortear tudo que a empresa faz e o processo de tomada de decisão. Então, se vocês querem o livro, eu posso dar mais dicas depois num outro vídeo sobre esse assunto. Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários, mas esse é um livro recente, esse livro é de 2020, então tá aí, um livro bastante recente e de uma empresa que todo mundo conhece e acho que a maioria das pessoas admira, que é a Netflix. Fica aí como dica final desse vídeo, o livro A Regra é Não Ter Regras, ele é assinado pelo Reed Hastings, que é o CEO, e a Erin Meyer, que é consultora especializada na área de cultura organizacional. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixem seus comentários, deixem o seu feedback, deixem sugestões de temas para vídeos futuros, deixe o seu like, se esse vídeo agregou alguma coisa, trouxe conteúdo bacana, deixe o seu like. Se você ainda não é assinante do nosso canal, se inscreve agora para acompanhar as próximas atualizações. A gente tem vídeos novos todas segundas, quartas e sextas aqui no Talk2Biz e você colabora atuando nessa corrente do bem para levar bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de pessoas. Nos vemos no próximo. Até lá!